Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Estamos alegres e muito felizes porque nesta noite eu tenho convidados especiais e para isso quero dar a boas-vindas primeiramente ao nosso pastor, que é o nosso líder espiritual da nossa igreja, da Igreja Batista Morada em Camburi, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Quem convidamos para este bate-papo sobre saúde mental é a doutora Magda. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em docência de ensino superior, especialista em psicoterapia, supervisora e psicóloga fundadora do INELO. Possui uma trajetória de psicologia de 28 anos e atualmente trabalha como psicóloga clínica, supervisão, atendimento presenciais e também atendimento online. E eu tenho o prazer de dar boas-vindas a estas duas pessoas maravilhosas, ao nosso pastor e a doutora Magda. Sejam bem-vindos nesta noite. Pastor, você quer dar uma palavra e logo Magda. Então, quero agradecer por estar aqui participando, agradecer porque você me convidou, me deu essa honra, né, de estar participando aqui desse bate-papo com Magda, que para quem não sabe é a minha psicóloga, né? Então, é com muita alegria que eu participo e tenho certeza que todo mundo que vai ouvir isso aqui vai crescer muito, vai aprender muita coisa. Ok. Eu que agradeço também, né? Eu sempre falo com o pastor Zés que é um prazer muito grande, né? Assim, a profissão nos dá essa possibilidade da gente se aproximar das pessoas, né? E estar hoje, mesmo que à distância, né, da igreja Batista Morada, para mim já é um excelente começo, porque eu já falei com o pastor Zés, estarei na sua igreja em breve. Então, assim, acabando a pandemia, vocês vão me encontrar aí nos cultos, nas orações, nos louvores, porque é algo que me agrada muito, né? Mas é um prazer muito grande falar sobre um assunto tão importante, urgente, e que a gente possa falar de uma forma lúcida e ao mesmo tempo prática, né? Porque não adianta a gente falar com muitas coisas que sejam não aplicáveis, né? Isso. É um prazer mesmo. Ok. Então, como é de costume, somos uma instituição totalmente confessional. Eu quero aproveitar aqui agora, através dos nossos convidados curvarem a sua fronte, e eu vou pedir para o pastor José nos guiar uma palavra de oração, porque eu sei que quem está nos assistindo vai receber essa oração. Sabemos que Deus vai se manifestar na vida das pessoas e neste momento tão delicado ao qual a humanidade está passando, eu sei que a palavra, as orientações vão ser de muita bênção. Pastor. Obrigado, porque é muito bom saber que tu cuidas de nós com muito carinho e hoje, manifestando o teu cuidado, o Senhor nos deu o privilégio de termos a Magda com a gente, prontamente se colocou, Senhor, à tua disposição e à nossa disposição para nos ajudar, ó Deus, esse cuidado psicológico, emocional que estamos oferecendo a todas as pessoas que estão nos vendo ou nos escutando. Pai, nesta hora que o Senhor conduz o pastor Juan como moderador aqui dessa mesa, ajude também a Magda a ser extremamente lúcida em suas palavras, para que realmente tudo seja dito com simplicidade e que produza amor, paz no coração de quem está nos assistindo. Ó Deus, que seja um tempo muito agradável e que quem estiver nos assistindo seja ricamente agraciado pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Muito bem, quero aproveitar então para dar início a esse pontapé da nossa conversa. Convidamos a doutora Magda para trabalhar um assunto tão importante que é a autorregulação das nossas emoções. E, doutora, qual seria o primeiro passo que podemos dar para lidar melhor com as nossas emoções?
Então, né, pastor Juan, uma das coisas que nós deveríamos aprender já na escola é identificar as emoções, né? A importância delas, por que é que a gente aprende a ler, a escrever, as formas geométricas, e por que que a gente não aprendia sobre as nossas emoções, né? Eu digo não aprendia porque nos últimos 10 anos isso tem modificado. Não para Uhum. todas as escolas ainda, infelizmente, mas para algumas escolas esse trabalho já vem acontecendo. Então, a primeira questão é a gente identificar as emoções. E aí eu penso que tem 5 emoções básicas que, para quem já assistiu filmes como Divertidamente, que é um filme que a gente trabalha com as crianças, né? As emoções básicas quais são? O medo, a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva. E as emoções, elas têm uma função. Então, a gente fica pensando, mas o medo vai como? Que tipo de função que ele tem? O medo nos protege, né? Então, se a gente não tivesse medo de atravessar uma pista, a gente vai ser atropelado. A raiva mostra pra gente, a gente fica inflamado com a raiva. A tristeza nos mostra que a gente precisa ter satisfação com a vida, que é o contrário da alegria, né? Então, a alegria é a satisfação com a vida, é a energia que nos move. E a tristeza mostra que a gente precisa ter essa satisfação presente, porque senão a gente se sente apagado. E o nojo, apesar das pessoas acharem que o nojo é sempre relacionado a uma questão física, né? Às vezes com alguma coisa que tem mau cheiro, alguma coisa assim, às vezes as pessoas se esquecem que o nojo que nós falamos, ele pode ser representado como um nojo social. Então, por exemplo, quem nunca esteve em alguma situação onde você não sabe muito bem, mas você não se sente à vontade com uma determinada pessoa, e você não sabe, a pessoa não te fez nada de mal. Mas é porque provavelmente alguma postura dela, daquela pessoa, naquele momento ali, trouxe essa dificuldade de estar no mesmo ambiente. Então, pronto. A gente já começa identificando que as emoções básicas, e aí nós temos outras que são oriundas dessas, né, emoções, elas precisam ser muito claras para que a gente entenda quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva. Então, às vezes a gente pergunta para uma criança, ela está chorando e ela está dizendo que ela está com muita raiva do coleguinha porque brigou na escola. Ela não está com raiva, ela está triste. Uhum. Ela está triste porque ela ficou decepcionada com uma atitude do coleguinha, mas ela disse que está com raiva. Então, a gente precisa primeiramente entender que as emoções, elas têm funções diferentes, tipo de emoção que realmente está nos tocando em cada situação onde a gente vive. Uhum. Ok. Pastor Oséias? Então, ô Magda, então isso que você está falando é o que os psicólogos chamam de validação, Magda, das emoções, ou seja, essa possibilidade que realmente eu tenho que ter de perceber, de identificar, de aceitar. E aí vem a minha pergunta, Magda, por que aqui tem gente que mesmo diante da pandemia, Magda, a sensação que a gente tem é que as pessoas que ficam segurando a onda, Magda, não encaram, ou talvez não aceitam o fato de que todos nós, não é, estamos nos sentindo prejudicados, fragilizados, sabe, Magda? Como vítimas de todo esse processo. Então, Magda, o que seria, qual a diferença entre aqueles que negam, que talvez estão fragilizados, ou aqueles que validam, Magda, que se abrem e que realmente encaram esse sentimento que você falou de raiva, de tristeza, de medo, sei lá, de ansiedade? Por que isso é tão importante, Magda? Validar isso, validar isso. Isso, é isso mesmo. Pastor Zé falou exatamente isso. Isso é validar as emoções, quando a gente Uhum. identifica as emoções. Mas por que algumas pessoas ainda têm essa dificuldade? Aí a gente entra no assunto que é regulação emocional. Porque algumas pessoas, elas têm inabilidade para lidar com essas experiências e processar essas emoções. Então, quando acontece essa inabilidade, o que está havendo, na verdade, é uma desregulação emocional.
A pessoa está emocionalmente desregulada. Então, vamos dizer que para a psicologia isso precisa ficar muito claro, porque as emoções elas podem ou estar muito ativadas ou desativadas. Então, quando uma pessoa se nega, por exemplo, a pensar, puxa, mas essa situação é um momento que, não, isso não vai passar, eu posso sair aí sem máscara, não vai acontecer nada comigo. No fundo, a emoção está desregulada. E por quê? A pessoa não tem habilidade para lidar com a própria emoção. Porque, no fundo, todos nós estamos vivendo uma situação de vulnerabilidade. Isso é coletivo. Então, quanto mais você resiste a essa vulnerabilidade, mais desregulado emocionalmente você está. Ou seja, mais inábil você está em lidar com uma emoção, como o medo, por exemplo. Né? Então, é preferível dizer que nada vai acontecer, porque eu não quero aceitar que exista a possibilidade de eu perder uma pessoa que eu goste muito, ou de eu ser contaminado pelo coronavírus. Então, é exatamente o exemplo de validação quando acontece da falta de aceitação, dessa inabilidade lidar com essa questão, por exemplo, que o pastor Zé trouxe, o que está acontecendo, na verdade, é uma desregulação emocional. Então, a pessoa, ela sai daquele campo de segurança, fica desregulada, surge o medo, mas como ela finge que não tem aquele medo, porque ela é inábil para falar sobre o medo, o que ela fala? Ela diz que aquilo não vai acontecer nada, que está tudo certo. Mas, na verdade, o que ela está tendo é uma inabilidade de lidar com emoções que todos nós estamos aí vulneráveis, né? E uma delas é o medo. Ô, Magno, e potencializar a emoção, então, é desregulamentar também as emoções do mesmo Também, jeito? também. Ok. Porque o que é a desregulação? Ou você está muito ativado, ou você Sim. está desativado. Então, você sai de um extremo e vai para outro. Uhum. Então, ou não se tem medo de nada, ou se tem medo de tudo. E aí a gente está falando exatamente de polos que são completamente opostos e que, na verdade, eles estão ali mostrando que nós estamos desregulados. Né? E às vezes a gente não se dá conta disso. E às vezes a gente não se dá conta porque, primeiro, como eu disse no início, nós não aprendemos isso. Então a gente não aprende na escola, por exemplo, situações como essa. E que quando se traz um assunto tão importante como esse, que é falar sobre as emoções, sobre a regulação das emoções, o que é desregulação das emoções para um ambiente que a gente vai falar sobre quais são os valores que as pessoas realmente devem levar a sério, que realmente devem considerar, é fundamental trazer esse assunto para a igreja. Ok. Magda, Moreno é um dos pensadores sobre a psicodrama. Isso. Eu não sou Sim. psicólogo, mas em vez em quando leio algumas coisas sobre Moreno. Moreno ele fala que cada um tem os seus papéis. Diz que o bebê tem os seus papéis e a gente nunca deixa de fazer o papel. Diz que até o morto, o defunto, faz o papel de defunto. É muito engraçado, cômico a maneira como ele traz os papéis. E é justamente sobre isso, porque Moreno tem muito a ver com autorregulação também. E como as primeiras relações familiares, os papéis familiares, podem afetar as emoções dos indivíduos ao longo da vida dessa pessoa? Nossa, essa pergunta é profunda, né, pastor? Sim, Moreno ele trouxe, né, o psicodrama. Na verdade, ele traz situações vivenciais que a gente revive. Nós revivemos situações que vivemos em algum momento da nossa vida. O papel dos pais com as crianças ao longo da vida é tão importante,
Porque assim como Moreno, nós temos outros estudiosos, né? Ele foi um dos que trouxe a questão dos papéis, mas nós temos outros estudiosos que falam exatamente dessa possibilidade de ser o adulto de referência. Então, por exemplo, John Bowlby, ele fala muito dessa referência. Que adulto de referência que aquele pai, que aquela mãe está sendo para aquela criança. Então, saindo um pouquinho de Moreno, que você trouxe nessa questão dos papéis, né? E falando agora um pouquinho do John Bowlby, que fala sobre esse adulto de referência, é aquele adulto que ele vai trazer no seu comportamento, na sua fala, na sua postura, às vezes no seu olhar. Há exemplos de como é essa relação que eu vou estabelecer com a criança. Então, essa relação ela pode ser um vínculo, pode ser ansioso, ele pode ser desorganizado, ele pode ser ambivalente, mas todas as relações mais saudáveis são aquele vínculo que o John Bowlby ele traz como o vínculo de uma relação segura. Então, qual é o vínculo seguro? É aquele vínculo onde a criança, na hora que ela está triste, na hora que ela está com dor, na hora que ela está precisando de alguma coisa, ela sabe quem ela vai procurar. Sim. E se os pais são pessoas que mantêm uma vinculação segura, essa criança vai sempre ter alguém para chamar na hora que precisa. E às vezes não são os pais, às vezes são os avós, Sim. às vezes é uma professora. Por quê? Porque a gente, e eu sou mãe, eu entendo isso também, mas a gente compreende, na verdade, que buscar essa vinculação segura não é fácil, não é tranquilo. No caso, para Moreno, quando ele dizia dos papéis, fica muito mais definido, porque para a criança ela consegue identificar que papel que o meu pai está desenhando, está mostrando agora e o que ele significa para mim. Então, esses papéis, eles são fundamentais ao longo da vida. Então, não importa se você tem 50, 60, 70 anos, você vai sempre se lembrar daquele adulto que trouxe e mostrou para você qual era o papel de pai, qual era o papel de mãe, qual era o papel de avó, qual era o papel de professora, e trazendo sempre a ideia, agora e associando a ideia do referencial, de um apego, de uma vinculação segura. Quanto mais segura é esta relação, quanto mais esse vínculo ficar seguro e forte, muito mais saudável e com muito mais vontade de buscar uma regulação emocional o adulto terá, né, ao longo da vida, né? Sim. E vou passar a palavra para o pastor Oséias, mas antes de passar, então, dependendo desse papel, em tempo de pandemia, eu posso maximizar os meus medos, as minhas inseguranças, transferir isso não só para a criança, mas para todas as pessoas que estão em volta da minha casa, porque, assim, não que é agora, mas a maioria das pessoas evitam de sair. Bom, eu conheço as pessoas que evitam de sair. E como estamos cada vez mais presos dentro de casa, então talvez tudo isso acaba potencializando. É isso? Sim, sim, sim. A definição desse papel que a pessoa escolhe dentro de casa fica muito mais nítida, fica muito mais observável, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que, assim, eu tenho ouvido esse tipo de depoimento recorrente. Nossa, parece que todas as dificuldades elas se reuniram. Eu nunca prestei atenção que a minha mãe fazia isso, que meu pai era assim, o que a minha avó. Por quê? Porque, na verdade, maximizou. Então, é aí que é importante que cada um de nós procure a nossa regulação, a autorregulação. Porque ninguém vai regular o outro. Você não consegue mudar o outro, você só consegue mudar a si. Né? Então, a depender do papel que você escolhe, a depender da referência que você tem enquanto busca de um lugar seguro, você precisa necessariamente encontrar uma autorregulação emocional para que a gente possa sobreviver minimamente de uma forma mais saudável nesse momento que nós estamos vivendo, né? Ok. Amigo? Beleza, não. Eu ia entrar nessa linha aí. Aí o Juan já se antecipou, foi muito legal. Mas eu vou já mudar para outro assunto já então, já que o Juan
colocou. Ô, Magda, e quando você fala sobre todos esses desdobramentos que podem ser resultados aí dessa pandemia, a gente está percebendo, Magda, de forma até acentuada, o transtorno de ansiedade generalizada, gente com transtorno de personalidade, aí esse negócio do borderline, que tem tanta gente com dúvida ainda, gente que está meio que perdendo o eixo, o equilíbrio, e alguns até, Magno, enfrentando problemas de ordem alimentar. E aí eu digo que eu estou dentro desses aí, tá? Estou comendo demais, e agora que eu aprendi a cozinhar, agora que eu estou Ai, ai. Ô, Magda, Sim. por que que nessas horas de crise mais aguda, e aí, como você me falou, né, o negócio fica lá escondidinho e nesses tempos de crise parece que a coisa vem à tona mesmo. Como lidar agora, Magda, com aquilo que já está aí, que já está se manifestando? Como é que eu posso agora também? Quais seriam os passos que você poderia propor ou indicar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, já que alguns já devem estar, talvez, enfrentando alguns transtornos, seja de ansiedade, personalidade, seja de ordem alimentar, enfim, cada um sabe agora onde o sapato está apertando. Então, Magda, o que você, como psicólogo, diria para essas pessoas que estão nos ouvindo, caso esses transtornos já estejam se manifestando na vida de cada uma delas? Então, pastor, assim, transtorno de ansiedade, a ansiedade, que é uma emoção também, ela pode ser exagerada, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada é exatamente uma alteração, um distúrbio, um problema, uma dificuldade que precisa ser tratada. Precisa ser tratada, cada caso é um caso, mas eu tenho percebido transtornos de ansiedade com mais frequência? Sim. Tenho percebido nos atendimentos que eu tenho feito, muitas pessoas que procuram para dizer, olha, eu estava bem, mas assim, a minha ansiedade ela começou a me tirar do eixo, está muito difícil de eu lidar com o que está acontecendo. Algumas pessoas que eu atendia antes mesmo, antes da pandemia, que estavam até bem emocionalmente, conseguindo regular a sua ansiedade de certa forma, hoje começam a dizer, olha, estou com dificuldade. Mas eu não quero trazer, nesse momento, essa questão da ansiedade, do transtorno de ansiedade, do transtorno borderline. Por quê? Porque tudo começa pelo estresse. Então, vamos falar um pouquinho de estresse, né? A gente fica estressado, a gente come. A gente fica estressado, a gente não consegue dormir. A gente fica estressado, a gente vai querer fazer sempre algo mais. E o estresse, na verdade, foi estudo de dois autores que eu admiro muito, que é o Lazarus e o Folkman. E o que eu acho mais bacana, respondendo a sua pergunta, pastor, é que eles identificaram, eles estudaram sobre o estresse, mas eles identificaram 8 estratégias que eu acho fantásticas. E eu quero dividir com vocês aqui, porque eu acho que é isso que a gente precisa começar, Coisa boa. a fazer, né? Vamos, Então, bebê. o que eu vou Vamos lá. dizer aqui não são minhas, esse estudo é estudo do Lazarus e do Folkman, e eles descobriram o seguinte, então eu vou trazer de uma forma mais próxima do nosso dia a dia, né? Primeira coisa, Espera aí, Magda, vamos fazer aqui o tantantã. Espera aí, calma, vai entregar o ouro, espera aí. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pega agora a sua caneta, que a nossa psicóloga vai falar sobre 8 possíveis estratégias para você lidar com esse estresse louco aí que está te pegando. Então, sim. é agora, se prepare. Vai lá, Magda. Então vamos lá, primeira estratégia. Então, primeira coisa, você tem exercitado sua assertividade? Então, exercitar a assertividade, apesar da gente achar que é muito simples, não é tão simples. Porque a assertividade é você saber o que você precisa falar para outra pessoa, mas respeitando você e respeitando o outro. Então, a primeira estratégia para o estresse você ficou estressado com algo na sua casa, e às vezes pode ser uma bobagem, gente. Pediu para encher a garrafa de água já 3 vezes, e o filho não foi lá e não encheu, e esse era o combinado.
por exemplo, né? Então, esse foi o combinado. Olha, então, pera lá. O que a gente combinou antes foi dessa forma, e a minha parte eu fiz e você não fez a sua. Então, sempre respeitando o outro e respeitando você. Então, a primeira estratégia que os cientistas, né, do comportamento dizem é que a gente precisa exercitar a nossa assertividade diante de qualquer estresse que a gente está vivendo. A segunda estratégia, você consegue identificar e se afastar de uma situação ou de uma pessoa que ativa aquele estresse? Então, vamos imaginar que nesse momento de pandemia, te estressa muito, muito. Você vê uma determinada bagunça na sua casa, você já sabe que aquilo ali vai te estressar e você sabe que a outra pessoa vai ter o momento dela para resolver aquilo, para arrumar aquilo, aquela parte que foi combinada ali. Então, o que você faz? Para que você vai se estressar e se aproximar dessa situação? Você só precisa lembrar que aquilo não é sua parte, é do outro, não é seu. A terceira dica, a gente precisa prestar mais atenção em nós mesmos. Então, esse é eles chamam de autocontrole, mas na verdade, como que a gente consegue começar a perceber o autocontrole? Quando a gente presta atenção em nós mesmos. Então, como eu dei o exemplo, às vezes você pergunta para a criança que está chorando, que diz que está com raiva do coleguinha, mas na verdade ele está triste, está decepcionado. E quando você presta atenção em si mesmo, você começa a avaliar qual é a emoção que realmente está acontecendo ali naquele momento. Né? Se você realmente está cansado. E eu vou fazer, inclusive, um desafio. Será quantos de nós que já se deu conta de, no meio da tarde, prestar atenção como é que estão os seus músculos, como é que estão os seus ombros, como é que está o seu maxilar? Tem pessoas que, quando menos espera, fica travando, apertando, assim, e não sabe nem como aconteceu isso. Sim. Então, será que você está se percebendo? Então, se perceber. Também faz com que aquilo está te estressando, preste atenção em você. A quarta dica, identificar as pessoas que cuidam de você e que você cuida delas com a mesma energia, com o mesmo amor. Então, precisa ser recíproco. Então, os autores dão o nome de busca de apoio social, mas nada mais é de quem é que está ao seu lado que faz com que você se sinta seguro e que você quer manter a segurança dessa outra pessoa. Como que essa reciprocidade cuidadosa, né, acontece? A quinta dica, como é que você identifica a responsabilidade que é sua e do que é do outro? Ah, mas eu não dou conta de fazer isso não, gente. Eu não aguento, não. Eu vou logo e faço porque eu não quero esperar, porque eu já pedi não sei quantas vezes. Mas não é seu. É papel do outro. Então, até onde é responsabilidade sua e aonde é responsabilidade do outro, o que é seu e o que é do outro, né? É a quinta dica. A quinta estratégia, identifique situações que sejam aversivas, planejando como vivê-las. Então, vamos imaginar. Nossa, se eu sei que o que me estressa todos os dias pela manhã, eu acordar e eu ter que arrumar a cozinha que ficou toda suja na noite anterior, o que eu tenho que fazer? Não vou esperar que isso aconteça. À noite, quem é que vai ser responsável pela organização da cozinha hoje? Se sou eu, sou eu. Se é você, é você. Mas vamos evitar de fazer com que o gatilho do estresse aconteça simplesmente porque você não planejou. Né? É possível. Né? E aí a gente cai na palavra que está sendo talvez mais dita durante esse período, que é a tal da rotina. Né? E nos ajuda muito, né? De uma forma prática, ela nos ajuda muito, né? Doutora, você pode repetir a sexta? A sexta é essa, identificar situações aversivas, situações que você sabe que vai te causar estresse. Identificou? Como é que você pode fugir dela? Foge dela. Porque o estresse, ele vai vir.
Então, Ok. tem pessoas que não ficam, uma cozinha suja, né, ou bagunçada, não é uma situação aversiva, tudo bem, mas pode ser que seja outra coisa. Então, você precisa Ok. identificar o que é para você, né? Sim. A sétima estratégia identifique as dificuldades existentes nesse momento. Então, planejar melhor a saída para resolver as necessidades que estão acontecendo agora. Aí a pessoa fala assim: ah, mas semana que vem é dia do meu dentista. Estava marcado o dentista. Meu dentista marcado para quarta-feira que vem. Aí você fica ruminando e pensando o que vai acontecer na quarta-feira que vem. Sim, mas hoje é quinta desta semana. Então, identificar as dificuldades que estão acontecendo agora. O que é difícil para resolver agora? Que problemas ou que dificuldades nesse momento? Porque se sair da sua casa para ir ao dentista não vai ser agora, por que é que você está pensando em algo que vai acontecer lá na frente? Né? Então, essa é a sétima estratégia. E a oitava estratégia, que eu acho fantástica e que eles foram muito felizes, é quando a gente começa a reconhecer o potencial para cada situação que você viveu e que você conseguiu afastar o estresse. Porque é como se a gente dissesse assim: parabéns, você está de parabéns, você conseguiu identificar, você conseguiu não entrar nos gatilhos. Você não entrou nessa programação do estresse que está aí acontecendo com a casa toda. Então, é reconhecer que você conseguiu fazer melhores ações a seu favor a cada dia. Ah, mas eu não consegui muitas coisas. Mas se você conseguiu uma coisa, você conseguiu uma que na semana passada você não conseguiu. Então, é validar, reconhecer que você está fazendo o melhor que você pode para não entrar nessa pilha, nesse mal-estar que é um estresse que, querendo ou não, a gente precisa fugir dele. A gente vai encontrá-lo em algum momento. Sim, Mas a gente sim. precisa fugir. Então, essas são as 8 estratégias que os autores dizem. Mas eu trouxe outras Opa, plus, vamos dizer assim, opa, né? é E os, de forma é os bônus. Isso, e de forma prática, né? Sim, Exercícios de relaxamento, exercício físico, eu quero lembrar que libera endorfina. A endorfina, ela é um hormônio com um analgésico natural que o nosso cérebro produz. O exercício físico, ele libera cortisol. Cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Então, fazer atividade física é fundamental. Ah, mas eu só faço atividade física na academia. Tudo mudou, tudo está adaptado. Então, pular realmente. corda, fazer alongamento, fazer abdominal, tudo que você puder fazer, se você está morando num apartamento e não tem muitas opções, que faça isso. Eu Subir achei a muito interessante. escada. Subir escada, não ir de elevador, que vai ser maravilhoso, porque afinal de Sim, contas, você ainda vai prevenir de não ter que encontrar ninguém e ainda vai fazer exercício físico, desceu, vai numa padaria, exatamente. compra alguma coisa e volta, sobe, desce sua escada, né? É, Então, exercício físico é fundamental, né? é, Consciência atenta. A consciência atenta é exatamente o exercício de você estar aqui, que a gente chama de atenção plena. Mindfulness. O que eu preciso fazer agora? Então, neste momento, nós estamos aqui tendo uma conversa tão importante, tão bacana sobre o estresse, sobre a regulação das emoções, a ser multiplicado e para muitas pessoas que estão ali cheias de dúvidas e que provavelmente já estão fazendo algumas coisas, mas que nem sabia que era tão importante e que aqui agora está podendo ter esse exercício. Mas nós estamos aqui. O que eu fiz? Eu desliguei meu celular, eu avisei para o meu filho para não mexer na porta, e está tudo certo. Por quê? Porque a consciência atenta naquilo que nós estamos fazendo, ela é fundamental para esse momento. E atividades prazerosas. Então, assistir um culto, uma palavra do pastor Zéias, trazer essas conversas que o pastor Juan tem conduzido com tanta naturalidade, com tanta proximidade daquilo que a gente precisa nesse momento. Quer uma atividade mais prazerosa que essa?
Provavelmente tem outras, mas Sim. às vezes, esses dias eu vi uma pessoa dizer assim, nossa, eu esqueci, eu gostava tanto de chupar laranja e eu não estou quase chupando laranja. Gente, chupar laranja é uma atividade prazerosa. E Cozinhar é uma aí, atividade prazerosa. Cozinhar. sim, cozinhar é prazer, é maravilhoso. Acho que tem tanta gente que aprendeu a fazer pão. Esses dias eu vi uma reportagem, né, na CNN, que eu achei interessante, que eles disseram que nos mercados, quais são os produtos que estão saindo mais? Trigo, fermento e leite condensado. É Porque verdade. as pessoas estão cozinhando muito, né? Então, assim, atividades prazerosas. Por outro lado, olha que interessante, Sim. existem estratégias que não são saudáveis. E eu quero Oh, falar 3 estratégias ok. que não são saudáveis. Não são saudáveis. Não são. Então, intoxicação alcoólica. Isso não acontece no ambiente que a gente está trazendo aqui para a maioria das pessoas, mas infelizmente tem pessoas que falam assim: não, eu vou tomar uma cervejinha porque eu fico mais relaxado. E o que a gente consegue perceber é que realmente fica mais relaxado, né? Faz isso mesmo, mas o preço a se pagar é muito alto depois. Então, automutilação. Então, infelizmente, também tem acontecido isso. Algumas pessoas jovens, eles se mutilam, que a gente chama, eles se cortam com giletes. Isso é algo que, infelizmente, ainda é muito recorrente, né? E o depoimento dessas pessoas é que assim, nossa, mas quando eu me machuco, eu me alivio. Sim, alivia, mas é naquele momento. Então, automutilação, intoxicação por bebida alcoólica, comer exagero, você já sabe que você comeu, você está satisfeito, você come mais, você passa mal depois. É um tipo de intoxicação também. Às vezes, E antes de dormir, não é? Já se antes de prepara para dormir, dormir, vai e abre a exato. geladeira. E aí, pastor, eu nem tinha lembrado disso, mas um excelente exercício é a higiene do sono. Higiene do sono Eu é ia um perguntar. exercício maravilhoso se nós fizermos todos os dias. E um dos componentes da higiene do sono sai exatamente não comer determinado tempo antes de dormir, né? Uhum. E outra estratégia que não é saudável, que a gente sabe que infelizmente é muito comum, reclamação constante. E aí eu quero dizer para vocês que Sim. assim, o cérebro, o nosso cérebro, ele tem uma área do cérebro que é o córtex frontal e pré-frontal, que quanto isso tem estatísticas, tem dados. Depois eu posso inclusive passar para o pastor Juan, pastor Zéias, Por favor. uma palestra com um médico, Dr. Marcelo Demarzo, da Unifesp de São Paulo, explicando qual é a importância da gente fortalecer essa área do nosso cérebro, que é a área pré-frontal. Sim. E quanto mais uma pessoa agradece, mais ela estimula essa área da atenção do cérebro, a área pré-frontal. E quanto mais ela reclama, menos ela estimula. E aí nós estamos falando de dados científicos, Uhum. comprovados em ressonância magnética. Eu não estou falando arbitrariamente, Sim, né? sim. Então, reclamação constante é uma péssima estratégia para que você mantenha o estresse. Está estressado, vai reclamar? Ou vai aumentar o estresse, né? Então, essas são algumas estratégias. E aí eu posso deixar 3 perguntas? Pode, claro. Você é a nossa Então, vamos convidada. lá. Então, vamos lá. Você costuma perceber como seu corpo reage às situações estressantes? Segunda pergunta. Você costuma ser assertivo nas suas relações? E terceira pergunta. Você identifica o que gosta de fazer e por algum motivo não está fazendo? Então, isso é para a gente refletir, né? Para a gente pensar o que nós estamos fazendo conosco e com quem está ao nosso lado, com quem a gente cuida, com quem cuida da gente, né? Sim. E aí eu quero aproveitar, porque somos uma organização confessional, a palavra de Deus já em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo
já fala na sua carta para a comunidade de Filipos, para o Filipense, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E eu acho que isso tem sido um desafio para todos os cristãos, Magda, porque alegrar-se em tempo de pandemia, em tempo de crise, na verdade, um exercício herculano da nossa espiritualidade e também da nossa regulagem psíquica, porque como podemos, ou melhor, onde podemos tirar a regulação, a força necessária para nos alegrar? A palavra de Deus diz lá em Neemias que a força do Senhor é a nossa alegria. Então, você colocou aí uma forma muito bem colocada, e eu quero te parabenizar, porque quando o nosso foco da nossa existência é o Senhor, é buscar Deus, é buscar essa espiritualidade, e a Organização Mundial da Saúde fala que hoje a espiritualidade é essencial para o ser humano. Sim, sim. Então, assim, deixar de se desconectar de uma comunidade de fé ou uma comunidade que potencialize a exercer essa espiritualidade, então a pessoa acaba fraquejando. Então, quero te agradecer assim, por essas boas colocações, essas dicas, esses plus, que foi fantástico. E pastor, eu acho muito interessante, muito importante, né? O que a Bíblia faz? O que a Bíblia faz é o que a ciência vem comprovando e a gente fica só, né? Exatamente. E aí, o que é a atenção plena? Quando nós estamos em oração, quando nós estamos num louvor, por que é que quando a igreja ela está reunida, está louvando, as pessoas se emocionam, as pessoas elas entram em sintonia com Deus? Porque elas estão usando exatamente a atenção plena para estar conectada com Deus. Sim, sim. Então, é a espiritualidade usando o nosso corpo, o nosso cérebro, para que e por isso é gostoso estar em comunhão, né? Sim. Por isso é gostoso estar na igreja e ninguém quer, quando termina, né? Todo mundo, vamos embora, gente, tem que fechar a porta, porque é gostoso estar ali. Uhum. Porque esse exercício que eu disse agora da atenção plena, ele é um dos exercícios, é exatamente a oração, o louvor, a entrega com Deus. Sim. Pastor Oséias? Então, eu acho muito legal quando a Magda trabalha essas estratégias tão simples, né? Essas abordagens tão práticas que ajudam muito, muito mesmo. E esse link agora que vocês dois fizeram, de, né, como quando o Magda até trabalha a ideia de espiritualidade, esse contato, né, que a gente tem com o sagrado, com Deus, mas acaba sendo um contato maior com a gente mesmo, né? Porque tá faltando isso, né? Tá todo mundo meio que olhando para a televisão, olhando para o computador, olhando para as notícias e pouca gente olhando para dentro de si, né? Para escutar, para perceber o que é que está doendo, né? Aquilo que talvez não esteja ajustado dentro de mim. E aí, Magda, eu queria até que você pudesse também, de repente, compartilhar com a gente assim, né? Você acha que o ser humano em si ele estava tudo bem que você já disse, né? Que ninguém está preparado, ninguém nunca se preparou para uma situação como essa, mas por que essa dificuldade também das pessoas perceberem que talvez esse é um momento também muito legal para se reprocessar a vida, né, Magda? Um momento muito legal para se enxergar novos horizontes, sabe? Eu acho que queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que é tão importante também a gente se aproveitar da dor, Magda? Se aproveitar desses tempos difíceis e, sei lá, e se permitir passar por um momento de regulação, de releitura, de ressignificação. O que é que você diria para quem está nos ouvindo que talvez só esteja enxergando o mal, o mal, o mal, o mal, o mal,
e me parece que as pessoas não estão enxergando de que a parte boa daquilo que é ruim, não que eu consiga enxergar algo bom no que está acontecendo. Eu não tenho essa leitura teológica, porque eu não acredito que Deus tem prazer no sofrimento do ser humano. Estou falando aqui, é meio que do ruim, Magda, tirar alguma coisa boa, né? Tentar ver se a gente extrai alguma coisa boa, já que a coisa já é ruim. Eu acho que só enxergar a feiura, será que tem alguma beleza para a gente enxergar? Para quem está ouvindo a gente poder respirar um pouquinho e poder abrir os olhos para muita coisa boa que pode estar acontecendo também e que pode acontecer na vida da gente a despeito do que está acontecendo. Pastor, sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei de um acontecimento muito interessante. Para quem acompanhou ou não acompanhou, mas ouviu falar, o Ayrton Senna, ele era excelente, vocês sabem em que momento? Quais eram as melhores, os momentos que ele se deu melhor nos campeonatos? Principalmente quando estava chovendo. Pronto, é isso. É isso, né? Ele foi muito sagaz. Ele percebeu o seguinte, que ele foi muito... O que aconteceu? Ele correu uma vez na chuva e ele foi mal. E ele Sim. percebeu que é na chuva que ele tinha que ser melhor. Ele tinha que ser melhor. Ele não estava pensando nos outros, ele estava pensando nele. O que ele fez? Ele começou a treinar na chuva. E ele é reconhecido exatamente assim. Sim. Então, eu quero dar um exemplo de que, assim, a chuva não veio porque a gente percebeu, mas nós ainda está chovendo, nós ainda estamos aqui. Então, como que esse momento, ele tem nos ajudado? E eu penso, pastor, que ela é uma resposta tão individual, porque, veja, o Ayrton Senna percebeu isso porque ele falou assim, não, mas eu tô ruim e eu preciso melhorar exatamente onde eu tive a dificuldade. Então, eu vejo hoje alguns casais que falam assim, nossa, a gente se dava super bem, mas depois desse confinamento a gente está trabalhando em casa, a gente tem brigado muito. O que acontece? Ah, mas é porque a gente, antes da pandemia, saía de manhã, ia para um trabalho, o outro ia para o outro, chegava de noite, tinha muitas novidades para se dizer. E a gente não se encontrava. Então, estavam casados, mas não estavam encontrados. Será que esse não é o momento de ter reencontros? Sim. Renovações? Sim. Então, provavelmente, aquela rotina que estava lá desenhada antes, por mais que você queira hoje caber nessa realidade de hoje, ela não cabe mais. Mas ela não cabe mais, não é por conta da pandemia, é porque para você mudou. Sim. Então, esta é uma avaliação e que precisa ser muito criteriosa. E quando eu trouxe as 3 perguntas, né? Você costuma perceber como seu corpo reage a situações estressantes? Porque provavelmente, talvez este seja o momento para você perceber como é que seu corpo reage. Então, algumas pessoas, como eu disse, travam o maxilar. Outras pessoas ficam com o estômago embrulhado, outras pessoas ficam muito tensas, outras pessoas não dormem bem. Então, esse é o momento, talvez, para no meio da chuva a gente estar atento ao nosso corpo. Para no meio da chuva a gente perceber se a gente está sendo assertivo com o nosso filho, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com a nossa mãe, enfim. Esse seja o momento para você identificar que tem coisas que você fazia, como chupar uma laranja, que você deixava para depois. Então, fazer deste momento melhor. O melhor que a gente pode passar, eu pensei, na hora que você fez a pergunta, pastor, me remeteu diretamente a Ayrton Senna, qual a dificuldade dele. Qual é a sua dificuldade? Cada um tem a sua dificuldade. Sim. E exercitá-la é a melhor coisa que eu penso que a gente vai conseguir fazer quando a gente sair desse momento que a gente está vivendo, né? Show de bola. Então, doutora... Acho que o cachorro está dizendo para a gente terminar, né, a reunião. Olha, eu prometo que eu deixei todo mundo caladinho, menos ele. Desculpem. Não, é assim mesmo. Acontece. Eu só iria dizer assim, dependendo das respostas
do que você colocou, das perguntas que foram colocadas, se todas elas foram negativas, talvez seja um sinal que essa pessoa está precisando de uma ajuda profissional. Isso? Sim, sim. No momento em que você percebe que o seu estresse está passando da medida, que você não está conseguindo é, sozinha, dar conta daquilo, esse é o momento da ajuda profissional, né? Uhum. Eu penso que quando a gente sente dor de dente, a gente vai ao dentista. Quando a gente sente dor de cabeça, a gente vai ao médico. Quando a gente precisa emagrecer, nós vamos no nutricionista. E quando nós precisamos entender como o estresse acontece, como nós precisamos fazer, nós temos um psicólogo, que também é um profissional que trabalha nessa área, né? Eu penso que sim, pastor. Se essas respostas elas são negativas e você precisa de ajuda, quem precisa de ajuda, sim, precisa procurar. E é importante dizer, por um momento da vida. Você aprendeu como lidar com as suas dificuldades, tá tudo certo. Sim. Tá Coisa bom. boa, Magda. Muito. Eu me dou por satisfeito. Pastor Oséias? Eu também. Eu aprendi muito. Fiquei aqui só bebendo. Ah, que coisa boa, isso é ótimo. É muito bom poder ter a oportunidade de conhecer a doutora Magda. É uma grande satisfação minha ouvir muito de você em Teixeira de Freitas. Continuo ouvindo da sua pessoa, da sua técnica, do que a senhora é como profissional. Se como profissional despertou a minha atenção, imagine como pessoa, como diz o pastor Oséias. Então, com certeza, Deus coloca pessoas no nosso caminhar de vida, não é por um acaso. E Não. graças, através da vida do pastor Oséias, através da Vaniele, que esteve na programação anterior, nós temos a oportunidade de poder pulverizar conhecimento através da sua vida para tantas pessoas no canal da Igreja Batista Moraes Camburi. Então, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando e ajudando as pessoas. Amém, pastor. Tá bom? Amém, amém. Que bom. E assim que terminar, como eu disse, estarei aí na igreja, estarei com vocês, né? Assim, eu amo estar na Igreja Batista, então, para mim será um prazer conhecê-los pessoalmente, não virtualmente, né? Sim. Porque Pastor Zéias, Carolzinha, Laís, Levi já fazem parte aí da minha vida, e isso é muito especial. Realmente eu também digo a mesma coisa. Eu acho que os encontros eles não são aleatórios. Deus sabe o que faz, né? Então estaremos juntos em breve, né? Assim Se que Deus alguém permitir. quiser entrar em contato, como pode ser feito esse contato? Está atendendo de forma online? Sim, eu estou fazendo só atendimentos online por conta mesmo da pandemia, né? Sim. Então, eu trabalho com uma plataforma Vitude, que é uma plataforma onde só psicólogos eles ficam cadastrados. Então, é www.vitude.com.br, né? Vai me encontrar lá, mas se vocês quiserem, eu passo meu link depois, pastor Juan, e quem quiser me encontra lá na plataforma Vitude. Ok. Amigo, você quer dar algumas palavras de considerações para finalizar? Só quero agradecer a Magda por esse tempo, foi bom. Agradecer também você, Juan, e agradecer a todo mundo que assistiu a gente. E se esse vídeo ajudou você, não esqueça de compartilhá-lo, né? Clicar lá no nosso, dar o likezinho, clicar no nosso sininho para receber o sinal das nossas programações, como também se inscrever no nosso canal. Esse é um programa que acontece toda quarta-feira, a partir das 19h30, e agora com esse novo quadro, Saúde na Quarentena, com o pastor Juan. Então, quem estiver nos assistindo, compartilhe, porque um vídeo e uma conversa como essa agora pode mudar a história de uma pessoa. Então, eu recomendo que todo mundo agora compartilhe e nos ajude aí a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas.
Ok. Obrigado, Juan, também pelo convite. Obrigado. É isso. Eu que agradeço, pastor, pela sua disposição. Obrigado mais uma vez, Magda. Para aqueles que nos acompanham, por favor, ouça a recomendação do nosso pastor Oséias. Compartilhe o maior número possível esse vídeo, esse canal, porque vai ser bênção. Muito obrigado. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, Magda, sobre você, meu amigo Oséias, sobre todas as pessoas que estão nos assistindo, e continuemos firme nesta quarentena forçada e não desistindo de jeito nenhum, porque em Deus nós encontramos a força necessária. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.